Vamos definir o conteúdo das variáveis de instância da classe aluno. Nome: Bruno Ismarsaro Baselato. Curso: Engenharia de Computação. Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, as variáveis globais. Professor: Leandro Costa Longa. Matéria: Linguagens de Programação. Vamos lá? Bom, neste primeiro vídeo, nós vamos falar de uma introdução ao Ruby. Eu queria uma linguagem interpretada que fosse mais poderosa do que Perl, mais orientada a objetos do que Python, e por isso eu decidi desenvolver minha própria linguagem, Yukishiro Matsumoto. Ela foi desenvolvida por Yukishiro Matsumoto, conhecido por Mets na internet, e foi lançada em 1995 no Japão. Bom, ela começou, na verdade, a ser desenvolvida no dia 24 de fevereiro de 93, lá no Japão ainda. E o primeiro Hello World programado em Ruby foi feito em julho daquele mesmo ano. E a versão alpha ela já foi lançada em dezembro de 94. E como o próprio criador da linguagem disse, a orientação a objetos de Ruby é mais completa do que de Python, tendo mais em comum com o bisavô das linguagens de programação orientadas a objetos puras, o Smalltalk. Em Ruby, todas as variáveis são objetos, onde até os tipos primitivos, inteiro, real, entre outros, são classes. Mais para frente a gente vai ver com mais clareza quais são essas classes e como que isso funciona. E por ter tipagem dinâmica e forte, ou seja, todas as variáveis devem ter um tipo, é possível dinamicamente alterar a classe das variáveis, e tudo isso ocorre em tempo de execução. Ruby é uma linguagem interpretada, e Ruby oferece suporte à programação funcional, herdando algumas características de Lisp. Ruby não é uma linguagem funcional, ela apenas oferece suporte para a programação funcional. Ruby é case sensitive, ou seja, as letras maiúsculas e minúsculas elas se diferem. Ruby não suporta a herança múltipla. Para que isso ocorra na linguagem é necessário outras ferramentas. Ruby tem suporte para tratamento de exceções. O dereferenciamento em Ruby é implícito, não tem asterisco como em C para poder dizer o referenciamento, para sinalizar o referenciamento. Ruby tem coletor de lixo automático. Quando aquele objeto deixa de ser utilizado, ele já é coletado, já é retirado da memória. Ruby aceita sinonímia de variáveis, ou seja, o aliasing, duas variáveis com o mesmo referenciamento. Ruby tem persistência de dados. Em Ruby, é possível gravar em disco aquilo que nós estamos trabalhando, né? Assim como em outras linguagens já conhecidas por meio dos métodos open, close, write, read, é possível nós guardarmos os nossos dados, ou seja, persistir os dados em memória secundária. Ruby também tem método de serialização, os métodos marshalling, e lá nós temos como transformar um objeto inteiro serializar um objeto inteiro, mandá-lo para um arquivo binário, depois, através de um método da classe Marshall, é possível que nós peguemos esse objeto serializado e transformemos novamente em um objeto visível no programa. Bom, assim como eu falava da especificação de tipos, não existem tipos primitivos, todos são classes. E a expressão de tipos
A especificação de tipos durante o programa, ela acontece de forma semântica. Você não tem que declarar o objeto. Apenas semanticamente, o interpretador já sabe a qual classe aquele objeto pertence. Object é a classe mãe, né, de todas as classes, de todas as outras classes. A gente tem numeric como a classe numérica. Dentro dela nós temos os tipos integer e float, inteiro e ponto flutuante. Dentro de integer, nós temos ainda a classe fixNum e a classe bignum. A diferença entre elas está no seguinte: a classe fixNum aceita números até do tamanho de uma palavra da memória da arquitetura do computador que você está utilizando. Já o bignum vai além de uma palavra. Bom, nós temos também a classe string, né? String, que é uma cadeia de caracteres, símbolo. É semelhante a uma string. No entanto, o símbolo tem como você pôr dois símbolos iguais. E assim, quando dois símbolos são iguais, quando tem o mesmo nome, eles referenciam para o mesmo endereço de memória. Mais para frente, nós vamos ver a utilização da string, do símbolo dessas outras classes. Array são arrays dinâmicos, que podem ser usados para representar matrizes e vetores. Hash representa um vetor associativo, ou seja, você associar uma chave a um valor específico, a uma string, etc. Regexp representa expressões regulares, ou seja, delimitadas por duas barras, que funciona de forma semelhante a Pro. E por que aprender Ruby? Em pesquisa na internet eu achei uma entrevista em que Metz falava, né? Por que o mundo precisa de outra linguagem? Ele falou assim: será que o mundo precisa de outra linguagem? Em teoria não. Nós precisamos apenas da máquina de Turing para resolver todos os nossos problemas, em teoria. Os seres humanos necessitam de ferramentas mais sofisticadas para programar. É uma questão de necessidade humana. Enquanto algumas pessoas se sentem felizes usando Ruby, isto é o suficiente de uma razão para outra língua para mim. Além disso, Ruby é projetado para ser humano orientado. Ele reduz a carga de programação, ele tenta empurrar empregos de volta para a máquina. Você pode realizar mais tarefas com menos trabalho em código legível ainda menor. Resumindo o que Metz disse, Ruby é uma linguagem de propósito geral, ou seja, é possível você desenvolver scripts, aplicativos desktop, aplicativos web, serviços web. É uma linguagem open source, ou seja, código aberto. É possível que você tenha acesso a toda a implementação de Ruby e ainda contribua na comunidade Ruby. E Ruby também almeja produtividade e simplicidade. Os códigos são de fácil leitura e escrita, aproximando-se da linguagem natural. Mais para frente, no próximo vídeo, quando nós vermos as estruturas de repetição, as estruturas condicionais, você verá claramente o quanto que codificar em Ruby se aproxima da forma de falar. E o que Ruby incorporou das linguagens na qual foi baseada? Que Ruby foi baseada em Perl e Python, embora ela tenha sido escrita toda em C. De Python, Ruby recebeu o nome de exceção. E os códigos em Python foram de fundamental aprendizagem para Metz, segundo ele, que ele falava disso também naquela mesma entrevista. Ele também disse que de Perl, Ruby herdou muito. A biblioteca de classes de Ruby é uma reorganização orientada a objetos de funcionalidades Perl, além de algumas coisas que ele pegou de Smalltalk e Lisp. Bom, e as aplicações de Ruby? Para que Ruby serve? Onde que Ruby já foi usado? Na área de simulações, a NASA e a Motorola utilizou Ruby para fazer simulações. A Motorola usou essas simulações tanto para gerar casos de cenário como para processar estes mesmos dados.
Nos negócios, a Toronto Hub usa um programa baseado no Ruby Web Dialogues para gerir e acompanhar chamadas telefônicas e apoio online para equipes de helpdesk e operações. Bom, na robótica, o projeto Morph, o Ruby foi usado para implementar a componente reativa do robot de serviço Siemens. Na telefonia, Ruby está sendo utilizado na Lucent num produto com tecnologia 3G sem fios. Em redes, a Open Domain Server usa Ruby de forma a permitir às pessoas que usam clientes de DNS dinâmicos a atualização em tempo real das configurações IP para que possam ser mapeados em domínios estáticos. A administração de sistemas. Ruby foi usado para escrever a componente de recolha de dados da Level 3 Communications, um sistema de planejamento e capacidade Unix, Unix Capacity and Planning System, que recolhe estatísticas de performance de cerca de 1.700 servidores Unix, Solaris e Linux, espalhados pelo mundo. Nas aplicações web, Basecamp, uma aplicação de gestão de projetos online desenvolvida pela 37 Signals, está programada inteiramente em Ruby. N40Things permite a qualquer pessoa criar e manter uma lista de objetivos e partilhá-la com o mundo. Foi desenvolvida inteiramente em Ruby. A Listapart, uma revista para pessoas interessadas na criação de websites que existe desde 1997, foi recentemente renovada e usa uma aplicação própria criada em Ruby on Rails. Vale lembrar que Ruby on Rails hoje tem sido um framework de Ruby Web muito utilizado e tem sido uma das motivações para as pessoas também aprender Ruby. Uma outra aplicação web é a BlueSequence, uma sofisticada aplicação de importância crítica que faz parte do processo de produção Sequencing Time da Toyota Motors. Foi recentemente selecionada como finalista para o concurso British Computer BCS Information Management Awards. Bom, aqui deu uma introdução ao Ruby, falei das suas características, aplicações. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre os operadores em Ruby, as estruturas condicionais, as estruturas de repetição, as estruturas array, hash, como que isso tudo funciona em Ruby. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!